Se tem uma ferramenta clínica que eu uso muito e que indico repetidamente para as famílias que me acompanham, é livro infantil. Não que livro resolva tudo sozinho, a gente sabe que não, mas um livrinho bem escolhido, lido na hora certa, ele afina a conversa. Ele dá nome para o que a criança está sentindo. Ele ensaia antes da experiência real, né, o caminho que aquela criança vai precisar percorrer. E hoje eu separei 7 livrinhos que eu particularmente gosto e indico bastante. 3 deles não estão aqui comigo porque eu emprestei, mas eu vou deixar a foto deles aqui na capa do vídeo para vocês. Eu vou organizar em 2 partes. A primeira vai ser sobre transições do desenvolvimento. Então, chupeta, fralda, a famosa fase das birras, que mexem com o sono indiretamente, mas não são do sono em si. Okay? A segunda vai ser sobre sono, propriamente dito. Então, ritual antes de dormir, resistência para dormir, transição da cama compartilhada para o próprio quarto, pesadelos. Para cada livrinho eu vou te dizer sobre o que ele fala, em que idade eu indico e por que ele entrou aqui na minha listinha. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas dicas. Vamos lá, então. O primeiro deles é Julieta Larga a Chupeta, da Marismar Borém. É a história da Julieta, uma menininha que decide largar a chupeta com o apoio da mãe e dos amiguinhos. É uma história super fofa, curtinha, leve, sem muita dramatização. O que eu achei bacana aqui é que o foco é na valentia da Julieta e não necessariamente na perda do objeto, que é fundamental. O que eu gosto muito do livro especificamente é essas últimas dicas aqui no finalzinho do livro de uma fonoaudióloga com orientações práticas para retirada do hábito oral. Então, é literatura, é manejo, tudo no mesmo material. Eu vou indicar normalmente para crianças de 2 a 3 anos, dependendo do desenvolvimento da criança, especialmente na parte da linguagem, certo? Famílias que estão preparando para o desmame da chupeta em crianças mais velhas, especialmente se a criança já consegue se identificar com os personagens do livrinho, super bacana introduzir. O segundo livro não tá aqui comigo, mas é o Tchau Tchau Fraldinhas, da Maluxa Nunes Caetano Pacheco. É uma psicóloga e educadora parental. Esse livro ele acompanha a criança e a família pelo processo do desfraude. Não como uma listinha de regras, mas como uma jornada conjunta. Ele entra muito bem para famílias que estão ansiosas demais com o desfraude, e isso é muito mais comum do que parece. A autora faz um trabalho importante de mostrar que o tempo é da criança, não é do adulto, e que a pressa, na verdade, ela atrapalha muito mais do que ajuda. A idade que eu costumo recomendar esse aqui é a partir dos 18 meses, 2 anos, antes ou durante o processo do desfraude, tá? Eu vou indicar geralmente para famílias que estão com muita pressa ou muito ansiosas em desfraudar, geralmente por uma pressão social ou da escolinha, né? Infelizmente, desfraude às vezes vira até competição. Eu peço para que eles leiam esses livros antes de começar a tentativa, porque normalmente ajuda bastante. Terceiro também não tá aqui comigo hoje, mas é Bento, o Menino Birrento, da Cristina Sobreira. Eu sei que você tá pensando, não tem nada a ver sobre sono, calma. Birra é um dos maiores sabotadores da rotina noturna. Muitas vezes o que parece ser uma regressão de sono, resistência para dormir, é na realidade uma dificuldade da criança em aceitar limites, o que a gente chama na literatura de medicina do sono de insônia por falta de limites. Então, na verdade, tem uma baita relação. O Bento é uma criança que recebeu poucos nãos na vida desde sempre. E o livro mostra com clareza o que acontece quando o adulto tem dificuldade em sustentar os limites e como isso afeta a própria criança, não só os pais. Eu vou recomendar isso aqui a partir dos 4 anos para famílias onde a hora de dormir virou aquela batalha de poder, sabe? Esse livro ele abre sobre limites, né? Abre uma conversa sobre limites de um jeito que a criança não sente como acusação. Então, é joia. Agora sim a gente vai entrar nos livros que falam diretamente sobre sono. 4 livrinho é esse aqui, Como Foi o Meu Dia, História para Contarmos Todas as Noites, da Natácia Moro. Esse aqui é um livro um pouquinho diferente dos outros que a gente já viu por aí. Os outros livros normalmente vão ter uma história fixa, personagens, começo, meio, fim. Esse aqui não. Ele é um livro mais interativo. Então ele se transforma todas as noites. A cada leitura, a criança e o adulto vão construindo juntos uma historinha nova, a partir das coisas que aconteceram no dia daquela criança. Então a ideia é que isso aqui vire o ritual noturno junto com a criança, né? O momento em que a família para,
conversa sobre como foi o dia, né? Prepara o terreno emocional, que a gente sabe que é super importante, para o sono. E o livro também vai trazer estratégias de relaxamento que ajudam especificamente em duas queixas muito comuns para crianças um pouquinho maiores: medo de escuro e resistência para dormir sozinho no quarto. Certo? Vou indicar ali dos 4 aninhos para cima, onde as famílias querem fortalecer o momento de conexão, especialmente a parte da comunicação. Crianças que chegam para dormir muito agitadas, ainda com muita coisa do dia rolando ali na cabecinha. Também é legal para a gente fazer, né, essa comunicação sobre o que aconteceu no dia da criança sem parecer um interrogatório, ok? Quinto livro é Por que Não Gosto da Hora de Dormir? Este daqui, da Luciana Tizer e da Magda Larrogue Nunes. Esse merece uma palavrinha especial sobre as autoras. A Magda Larrogue Nunes, ela é neuropediatra, professora da PUC do Rio Grande do Sul e uma das maiores referências em medicina do sono pediátrica no Brasil. Já a Luciana Tisser é psicóloga com formação em terapia cognitivo-comportamental, TCC, okay? Que eu particularmente gosto muito de estudar. Ou seja, duplinha muito forte por aqui. Esse livro é uma ferramenta também interativa. Ele vai explicando para a criança por que a gente dorme, o que acontece no corpo durante o sono. E ao longo do texto existem umas caixinhas onde a própria criança é convidada a falar sobre os seus medos, os seus hábitos, né, os seus porquês. Eu recomendo para crianças também a partir de 4 anos, que não entendem por que precisa dormir, crianças que são muito questionadoras, criança que resiste muito na hora do sono com argumentos, sabe? Os espertinhos. Esse livro aqui responde aos argumentos da criança com base em ciência, mas de uma forma lúdica, que ela entenda de verdade. Sexto livro, Da Cama Compartilhada ao Meu Próprio Quarto, da Joana Helena Ciota e Juscelia Oliveira Gomes. Esse aqui, ele é específico para aquele momento, né, que aparece muito em consultório. A família que praticou cama compartilhada, muitas vezes por escolha, por afeto, mas agora quer fazer transição, mantendo essa mesma qualidade afetiva. A história do livrinho acompanha o Danilo, um menininho que está pronto para essa transição, mas ainda tem medo de dormir sozinho. E a família dele ajuda a construir esse caminho, com tempo, com respeito, sem pressa. Eu vou indicar normalmente para crianças acima de 4 anos ou mais, em famílias praticantes de cama compartilhada e que querem migrar para o quartinho próprio da criança, mas sem romper esse vínculo. Esse é o livro. Sétimo e último é esse aqui, Tenho Pesadelo, Que Desespero, da Juscelia Oliveira Gomes e da Cristiane Fumo dos Santos. A história da Lili, uma menininha que começou a ter sonhos ruins com muita frequência. E a família dela precisa entender que isso que a Lili está passando tem um nome, tem uma causa e tem manejo. É o que a gente chama em medicina do sono de parassonia. E o livro faz uma coisa muito importante, ele tira o caráter sobrenatural do pesadelo. Ele mostra que pesadelo é fisiológico, é comum na infância e que existe sim coisa concreta que a família pode fazer para reduzir os episódios, incluindo ali cuidados de higiene do sono, que a gente sabe que é super importante. Indico para crianças também de 3, 4 anos ou mais, com pesadelo recorrente, especialmente quando a família está meio perdida sobre o que dizer para a criança, sabe? O momento da comunicação. Esse livro aqui, ele vira o vocabulário compartilhado da casa para falar sobre o assunto, sem virar drama, sem acabar aumentando o problema. Livro infantil é uma das ferramentas mais subestimadas do manejo de sono, de transições, né, de desenvolvimento de uma forma geral. A criança precisa ouvir histórias que se pareçam com a história dela. Precisa ver que outra criança, muitas vezes o personagem do livrinho, sentiu aquele mesmo medo, viveu a mesma transição e a atravessou. Isso prepara o terreno emocional, porque a gente, adulto, precisa fazer isso junto com ela. Esses 7 livros são companheiros que entram em fases diferentes da infância. Indico de coração, salva esse vídeo para você não perder os títulos, manda para aquela outra mãe que está numa fase de transição e está um pouquinho perdida e me conta aqui nos comentários. Tem algum livro infantil que foi assim, divisor de águas aí na sua casa? Compartilha aqui com a gente então. Bons sonhos e a gente se vê no próximo ciclo. Um beijo!